Isaías capítulo 40, a leitura será versículo 1 ao versículo 11. O texto da pregação serão os versículos de 1 a 5. Isaías capítulo 40, de 1 a 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz-lhes às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amados irmãos do Senhor, o nosso texto, Isaías capítulo 40, foi um dos textos bíblicos que inspirou o grande compositor Handel para escrever a sua grande obra, o Messias, da qual faz parte o Aleluia de Handel, que todos nós conhecemos. E observem, meus irmãos, a palavra que inicia esse texto: consolo. Consolai. Esse é o tema desta passagem. E também é o tema da pregação desta manhã. Consolo. Consolai o meu povo. E é importante, meus irmãos, que essa palavra e esse texto surge no contexto de Isaías, em um contexto de julgamento, de juízo sobre as nações vizinhas a Israel, mas também sobre a nação de Israel, sobre Judá, a nação do norte, as duas, o reino já havia sido dividido. E depois de uma série de profecias de juízo e de julgamento, Deus leva o seu profeta agora a falar ao povo uma palavra de consolo, uma promessa de redenção, de salvação. E um período que é considerado o período mais crítico da história de Israel. Pois Samaria está em colapso.
assim como o reino do norte, Samaria é a sua capital. E Isaías está profetizando que Judá também, né? Samaria, Israel já estava sendo levado para o cativeiro pelos assírios. Isaías está profetizando que Judá também cairá. Nos capítulos de 36 a 39, Isaías descreveu o caminho que o rei da Assíria, Senaqueribe, percorreu até Jerusalém. E se não fosse por uma intervenção divina, Jerusalém certamente também teria caído. Mas como nós lemos no Salmo 24, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Deus livrou Jerusalém, livrou Israel do ataque da Assíria, de Senaqueribe, que chegou dizendo impropérios contra Jerusalém, contra Deus, desafiando a Deus, desafiando o povo, dizendo: quem vai ser o Deus que vai livrar Jerusalém das minhas mãos? Nós conhecemos a história. Deus enviou um anjo. Em uma só noite, Deus destruiu 185 mil no arraial dos assírios. E assim livrou a Jerusalém naquele momento. Mas Jerusalém cairá. Por volta do ano 587 a.C., Jerusalém cairá, mas não nas mãos dos assírios. A mão da Babilônia. Mas, meus irmãos, nada sem a permissão de Deus e sem que Deus esteja agindo e agindo com o propósito de trabalhar no seu povo. Por isso, no capítulo 39, no versículo 6, o profeta diz: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Veja, Deus já havia profetizado que Jerusalém cairia, mas não sobre as mãos dos assírios. Sobre a Babilônia, que se levantaria depois e dominaria sobre o mundo antigo, mas não sobre a Assíria, que era a ameaça naquele momento. Deus está dizendo que tudo será levado, que nada ficará para trás. O templo seria destruído. Por isso não adiantava o povo dizer: templo do Senhor, templo do Senhor. Mas é nesse contexto de juízo que Deus chega com uma palavra de consolo. E por que Deus trata assim o seu povo? No versículo 11 do capítulo 40, nós vemos a ligação com a metáfora em que Isaías está empregando aqui nesse texto. Ele fala de Deus como um pastor que recolhe os cordeirinhos nos seus braços. Veja o versículo 11. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Meus irmãos, aquele povo, mesmo estando rebelde, é o povo do Senhor. É o povo de Deus. Por isso, Deus vai tratar este povo com amor, com graça. E mesmo vindo com juízo, no entanto, o Senhor vai tratar com ele como o pastor pega suas ovelhas e coloca nos braços. Não importa
quanto Judá tenha transgredido, não importa quão profundamente tenha caído, Deus não abandonou a sua promessa. E essa palavra de conforto é também para nós. Pois Deus age assim conosco. Ele nos levanta, Ele nos carrega como um pastor carrega os seus cordeiros. Outra coisa que podemos destacar neste primeiro versículo, que dá título a esta passagem, é que ele diz de quem é esse povo. O versículo 1 diz que esse povo é do vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelha do seu rebanho. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem destinada a um povo específico, o povo de Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E a consequência disso é que o Evangelho nos traz a um relacionamento vital e vivo com Deus, para que possamos chamá-lo de meu Deus. Deus é um Deus que se relaciona conosco. Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que se revelou. Ele é um Deus a quem nós podemos chamar de Pai. Podemos adorá-lo. É um Deus que nos fala por meio de sua palavra. E hoje, mais uma vez, nesta manhã, Deus fala conosco. Deus nos fala por meio desta palavra. Ele é o nosso Deus. Em segundo lugar, depois do título desta passagem, percebam como Isaías coloca no versículo 2: falai ao coração de Jerusalém. Essas são palavras que vêm de Deus. São palavras ternas. A palavra hebraica usada aqui é empregada também no livro de Ruth, quando Ruth descreve a maneira como Boaz falou com ela. E Boaz amava Ruth. Então essas são palavras de alguém que ama. Essas são palavras ternas, essas são palavras preciosas. São palavras de Deus sussurrando ao nosso ouvido. Falai ao coração de Jerusalém. São palavras que estão cercadas pela certeza de que Ele nos ama. Meus irmãos, nos consolemos com essa palavra nesta manhã. Deus nos ama. Não importa o valor que o mundo dá, não importa como as outras pessoas nos consideram, não importa que nós sofremos neste mundo, traições, desprezo, Deus nos ama. Olhando para o povo de Israel, o que nós vemos é um povo que está constantemente sendo perseguido, odiado. E por quê? Porque é o povo de Deus. Mas esse povo perseguido, odiado, é um povo a quem Deus ama. E é este povo que Ele vem com sua palavra, que Ele envia o seu profeta para, em meio a repreensões, a julgamento, para trazer palavras ternas, palavras de amor. Vejam bem,
Isso é surpreendente. Porque ao redor desta passagem, tudo está desmoronando. Esses foram os dias, como eu já disse, os dias mais sombrios da história de Israel até agora. Em que o reino do norte entrou em colapso. Samaria se foi. Senaqueribe e suas forças invadiram a terra. E não fosse o Senhor, eles tinham invadido também Jerusalém. Então são dias sombrios. E que mesmo depois do grande livramento que Deus deu, Judá ainda recorre ao rei do Egito para fazer aliança, para que assim o Senhor pudesse livrar por meio dessa aliança. Mas Deus não aprova esta aliança, pois não seria por força, não seria pelo braço que Deus livraria o seu povo. Deus ia mostrar a salvação a Israel. E assim, em meio a tudo isso, o Senhor vem com uma palavra de consolo. Falai ao coração de Jerusalém. E o que é que ele diz? Falai-lhe que já é findo o tempo da vossa milícia. Vejam, meus irmãos, aquele contexto era um contexto de guerra. Tudo em redor estava desmoronando, os reinos estavam invadindo, destruindo reinos. A Síria estava devastando tudo. Israel não tinha um grande exército, digo, Judá. Como então eles enfrentariam? Eis que o Senhor surge com a sua promessa e diz: falai que já é findo o tempo da sua milícia. Ou seja, meus irmãos, acabou a guerra. Judá não tem que lutar. Judá não tem que enfrentar os seus inimigos com o seu braço forte. Judá não tem que enfrentar Senaqueribe. A mão do Senhor, o braço do Senhor é quem vai fazer todas as coisas. A milícia acabou. A guerra acabou. Isso nos fala, meus irmãos, de que para a nossa salvação nós não temos que fazer obras. Não são as boas obras. Não é, a nossa salvação não é resultado daquilo que fazemos. Não é por mérito, é somente por graça. É Deus quem age do começo ao fim para salvar o seu povo, para libertar o seu povo. Imagine o exército brasileiro quando estava lá na Alemanha, né? Nosso exército pequenininho, fraquinho, ali para enfrentar Hitler e suas tropas. Eles estão lá, quem sabe, tremendo de medo. É até uma brincadeira, não sei se é verdade, que dizem que ele estava tanto frio lá que fizeram uma fogueira. Os alemães vindo aquilo disseram: não é possível que seja a tropa inimiga, ninguém seria tão burro para fazer uma fogueira, né, diante do exército tão grande. E não foram atacar as tropas brasileiras. Quando eles estavam na iminência de entrar na guerra, então vem a boa notícia: a guerra acabou. Voltem para casa. Meus irmãos, é isso que Deus está dizendo a Jerusalém. É isso que Deus está dizendo a Judá. Judá não tem um grande exército. Judá não tem força para enfrentar o seu adversário.
Mas o Senhor está dizendo, não precisa lutar. A guerra já é findada. Meus irmãos, isso também fala para nós, para o nosso dia a dia. Quantas vezes estamos diante de situações que parece que nós vamos dissipar, que parece que o inimigo vai passar por cima de nós e nos destruir. Muitas vezes achamos que estamos só, desamparados, não temos ninguém por nós, não tem quem lutar por nós. Esquecemos que nós temos o Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, como diz o Salmo 46. Então, o Senhor diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu luto por vocês. E é isso que essa passagem está nos dizendo. O Senhor está nos dizendo. A sua milícia acabou. A guerra acabou. Eu já venci a batalha. Por isso que com o Senhor nós somos maioria. O homem só com Deus, como disse certo reformado, é maioria. O Senhor, para livrar o seu povo, não precisa de um grande exército, não precisa de forças exteriores. Ele é a nossa força. Como diz Neemias, o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas aí, o Senhor chega ainda mais e diz para o seu povo, a sua iniquidade está perdoada. Vejam, meus irmãos, em meio a uma palavra de juízo, aqui é como se o povo de Deus estivesse em uma audiência com Deus. Deus está julgando Jerusalém. E por quê? Por causa dos seus pecados. Deus diz que vai levar Judá também cativo, assim como levou a nação do norte, o reino do norte, Israel. E por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, porque eles abandonaram ao Senhor, eles foram confiar em ídolos. Jerusalém também estava abandonando o Senhor, estava recorrendo ao rei do Egito para o ajudar. Isso causou grande tristeza ao nosso Deus. O seu povo estava confiando em homens, em exércitos, em cavaleiros, quando o Senhor mesmo é quem peleja por nós. E o Senhor chega para este povo e diz, os teus pecados estão perdoados. Aquele povo que havia abandonado os caminhos do Senhor, havia abandonado a aliança com Deus, haviam dado as costas ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. E Deus está vindo com juízo. Mas no meio disso existe uma palavra de conforto. A iniquidade deles está perdoada. Deus não apenas diz, você está perdoado. A palavra que implica aqui vem do contexto de Levíticos, onde havia sacrifícios, onde o sangue era derramado para que houvesse perdão dos pecados. E o Senhor está dizendo, a sua iniquidade é perdoada. Mas como? Qual é o sacrifício que Deus está exigindo para que o pecado do povo fosse perdoado? Deus não estava sendo injusto, pois Ele não tem pecador, não é? Um transgressor por santo. Mas Deus encontrou uma maneira de perdoar o seu povo e ainda continuar justo, trazendo a justiça para o seu povo.
Isso por quê? Porque Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, como Isaías vai dizer no capítulo 53. Por isso, não é que Deus está dizendo, não estou me importando com o pecado de vocês. Não é isso. Deus está dizendo, eu vou julgar o pecado de vocês também no meu Filho. E por isso, os seus pecados serão perdoados. Meus irmãos, que palavra de consolo para nós. Quantas vezes, em meio ao sofrimento, nós ficamos com a culpa em nossa cabeça, dizendo, mas foi por minha culpa, foi por causa dos meus pecados. Eu estou nessa situação, eu sei que é a minha culpa. Deus não está dizendo que não é a sua culpa. Mas Deus está dizendo que perdoa os seus pecados. Isso porque Ele providenciou o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e Ele que é justo e justificador daqueles que confiam em Jesus Cristo. Por isso que a mensagem do Evangelho é esta: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Não é porque você fez uma boa obra e Deus está dizendo, não, ele fez uma obra tão boa que eu vou esquecer o pecado dele. Não é. Mas é porque o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito para perdoar os seus pecados. Por maior que sejam as suas iniquidades, o sacrifício de Cristo é capaz de cumprir a sua iniquidade, o seu pecado. E esta é a mensagem para o Senhor nesta manhã. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas pela fé no Filho de Deus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E vejam, meus irmãos, o que diz mais no texto. O Senhor agora diz, para o profeta dizer ao povo, né, que o povo já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Agora, meus irmãos, será que Isaías está dizendo, olha, o povo já foi punido o suficiente? Não é mais necessário castigo, não é mais necessário juízo, porque está bom, chegou o seu sofrimento ao final? Ou será que Deus está dizendo, o povo pecou, então ele vai receber 2 vezes por causa dos seus pecados? Nenhuma coisa nem outra, meus irmãos. O que o profeta está dizendo aqui é que por maiores que fossem os pecados do povo de Deus, Deus providenciou o sacrifício perfeito, capaz de perdoar todas as iniquidades. O sentido da palavra aqui é como uma imagem no espelho. Você não só recebeu o perdão dos pecados, mas recebeu em dobro. Qualquer que fosse o tamanho da iniquidade, por maior que fossem os seus pecados, a graça do Senhor é suficiente. Havia graça suficiente para cobrir todo o pecado e toda a iniquidade do povo de Judá. E esta é a mensagem também para nós. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, há perdão de pecados para nós. A graça de Cristo é suficiente. A graça de Cristo é tão grandiosa e tão maravilhosa. Seria
capaz de perdoar os pecados do mundo inteiro. E se muitos outros mundos existissem, era suficiente para perdoar os pecados desses mundos. E ele está dizendo que a graça dele é derramada sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. É derramada sobre nós. Por isso nós podemos ter a plena certeza de que os nossos pecados são perdoados. Porque em Cristo todas as nossas iniquidades foram castigadas. Ele levou o castigo por causa das nossas iniquidades. E a graça dele é suficiente para nos perdoar os pecados e para nos dar a vida eterna. Mas não para por aí. O Senhor ainda tem algo grandioso para falar ao seu povo. O Senhor diz que o povo está no caminho. Esse caminho é tortuoso. Esse caminho tem vales, montanhas. Mas o Senhor diz que no final deste caminho, a glória do Senhor se manifestará e toda carne o verá. Veja o versículo 5. A glória do Senhor se manifestará e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o diz. Vejam aqui que promessa de salvação. O Senhor está dizendo que virá de encontro ao seu povo. Mas o que isso significa? Quando Jerusalém vai ver a glória do Senhor? Talvez Isaías está olhando para 200 anos na frente. Período em que Ciro, o rei persa, emitiu um decreto e a Babilônia caiu sobre os persas. E ele emitiu o decreto para que o povo de Deus exilado, voltasse a Jerusalém. Mas a verdade é que quando o povo volta, embora o Salmo 126 diz que eles voltam com alegria, voltam como quem sonha, mas o que eles encontram em Jerusalém? Encontram Jerusalém destruída, sob escombros, os muros destruídos, o templo destruído, as madeiras em brasas queimando, os lugares que antigamente eram prédios, estavam tudo em ruína, a erva daninha estava crescendo em toda a cidade. Então talvez não é este momento que Isaías está olhando, mas ele está falando sobre um dia em que a glória de Deus voltará a Jerusalém. No livro de Lucas, capítulo 3, o evangelista diz, e ele usa as palavras que estão aqui em Mateus 40, em Isaías 40, e ele diz, voz do que clama no deserto. E essa voz é João Batista, aquele homem que se veste diferente, se alimenta de algo estranho, gafanhoto e mel silvestre. Ele chega dizendo, endireitai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, o Senhor está vindo. Então, sabe, Isaías está olhando para 700 anos depois, para a vinda de Jesus, para o nascimento do Messias em uma manjedoura em Belém. O Senhor está chegando. E é interessante que quando João escreve o seu evangelho, ele começa dizendo
E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 14 também, do capítulo 1, ele diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Meus irmãos, isso nos lembra que Moisés, lá no Êxodo, pediu para ver a glória de Deus. E Deus permitiu que ele visse em uma linguagem para nós entendermos as suas costas passar por entre a penha. Mas agora João está dizendo que aquele bebê na manjedoura em Belém, quando os pastores vêm, se prostram e o adoram, João está dizendo: vimos a sua glória. Isso nos leva para 2 Coríntios, capítulo 3. Ali Paulo está contrastando a antiga aliança e a nova aliança. Ele está comparando a glória que estava sobre a antiga e a nova aliança. Ele diz que agora a glória do Senhor é bem maior. Paulo está dizendo que a nova aliança é mais gloriosa, pois a glória de Deus se manifesta mais do que na antiga aliança. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, que privilégio nós temos de estarmos no lado de cá da encarnação de Cristo. Viver deste lado do Calvário, viver do lado do túmulo vazio, viver deste lado do derramamento do Espírito Santo. Isaías viu isso. Ele viu mais do que muitas vezes pensamos. No entanto, meus irmãos, ele não viu tanto quanto Lucas, Paulo e Pedro viu, ou mesmo eu e você. Pois no Antigo Testamento eles viam apenas sombras. Agora que o Cristo veio, nós vemos a realidade, nós vemos a salvação. Então o que Isaías está dizendo? Que em meio a todos esses problemas, em meio a todas essas guerras e desgraças, chegará o dia em que a glória de Deus será revelada de uma maneira que você nem pode sonhar. Oh, meus irmãos, Isaías também pode estar vendo algo mais. Ele pode estar olhando para o fim dos tempos. E é interessante que, do ponto de vista do Antigo Testamento, a primeira e a segunda vinda de Cristo parecem ser o mesmo acontecimento. Parece um estar atrelado ao outro, assim como duas montanhas que de longe nós vemos e parece ser uma, mas quando chegamos próximo, uma está bem distante da outra. Então Isaías pode estar vendo a glória de Deus, a vinda de Jesus, o derramamento do Espírito Santo. Mas ele pode estar vendo muito mais. Ele está vendo a vinda de Jesus nas nuvens do céu, com os anjos, com os arcanjos, com a trombeta de Deus. E ele diz que toda carne o verá e a glória de Deus será revelada. Irmãos, isso é glorioso. Mesmo como crentes, mesmo confiando em Cristo, nós ainda estamos nesse mundo sujeitos à perseguição, sujeitos ao escárnio deste mundo, como temos visto recentemente. Pessoas escarnecendo de Cristo, escarnecendo da igreja. Perseguindo os cristãos. Nós sofremos perseguições de todos os lados, na família, no trabalho, entre os amigos. Mas,
meus irmãos, Isaías está falando de um tempo em que a glória de Deus será revelada, em que os crentes triunfarão, em que nós iremos reinar com Cristo para todo sempre. Talvez foi esse entendimento que levou Handel a compor os seus aleluia. Isso também pode nos levar a fazer coro com Handel e diante disso tudo dizer aleluia. Pois aqui neste mundo podemos ter problemas, dificuldades, podemos passar por guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos, peste, como temos visto, de todos os lados. Mas Isaías está prevendo um dia em que a guerra terminará, que o pecado será perdoado, será plenamente extirpado da face da terra, e que a glória do Senhor virá nesse caminho. Ele mesmo vai aplanar o caminho, Ele mesmo vai endireitar as veredas, e Ele mesmo virá por este caminho e nos encontrará. Isaías pode estar olhando para o que João viu. Vejam o que diz Isaías capítulo 66, de 10 a 15. Isaías 66, de 10 a 15. Veja o que Isaías viu. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, os que a amais, exultai com elas todos os que por ela planteastes, para que mameis e vos farteis dos peixes de suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um torrente que transborda. Então mamarei nos braços, mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão, como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um tovelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. O Senhor virá para dar fim a toda a iniquidade e aos iníquos também, para os destruir. E haverá naquele dia uma grande multidão, aqueles que foram remidos e salvos pelo Senhor. Veja o que João diz em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, versículos de 6 a 11. Vejam como será aquele dia. Ele diz: então vi no meio do trono, dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro,
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome eram de milhões e milhões e de milhares. Eu vou ler até o versículo 14. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória, e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e o domínio, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, meus irmãos, Cristo veio. O texto diz que nós vimos a sua glória. Mas a promessa é que ele virá e todo olho o verá. E nós desfrutaremos da plenitude da sua presença. Mas antes disso, Deus levantará a sua igreja, levantará pastores e oficiais para proclamar esta palavra e anunciar aos seus eleitos que os seus pecados são perdoados, que é fim a milícia, que seus pecados são perdoados, que esse povo recebeu em dobro das mãos do Senhor, graça sobre graça. Portanto, o Senhor nos consola nesta manhã com essas promessas. E também nos chama a consolar outros que estão aí, sem esperança e sem Deus no mundo, a que creiam em Jesus Cristo, a que venham também ouvir o Evangelho, que venham participar desta multidão, pois essa multidão é a igreja de Cristo. É o povo eleito e remido, que estará em pé diante do trono, que não ficará prostrado como os inimigos de Deus, mas que receberá das mãos do Senhor o galardão não por suas obras, mas a recompensa daquilo que Cristo fez na cruz, e viverão com Ele eternamente. Por isso, quero também invitar você nesta manhã, especialmente você que nos visita, a pensar um pouco sobre a sua situação. Estará você também fazendo parte daquele povo, daquela multidão que estará em pé diante do Cordeiro? Portanto, essa palavra é de consolo também para você. Confie no Senhor. Coloque a sua fé plena em Jesus Cristo, pois Ele pode perdoar também os seus pecados. Ele pode te justificar de todos os teus pecados e te levar a salvo para a nova Sião. Creia nessa palavra. Coloque a sua vida nas mãos daquele que é o único que pode perdoar os pecados, conceder a vida eterna. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.